Obsessão é um baita filme de terror porque ele chega perto demais da realidade. Oi, eu sou a Isabelle e a gente vai falar sobre Obsessão, que é o filme que tá ocupando a cena. Apesar que eu ainda acho que deveria ocupar muito mais, merece muito mais reconhecimento, né? Não só pelo fato de que, é um baita filme, uma construção muito boa, o diretor é incrível, inclusive ele é muito conhecido por várias curtas-metragens. Um filme de terror, ele tem pautas muito importantes e muito relevantes, que eu acho que com certeza cabia um vídeo, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Não consigo entender como tem gente que não entendeu o filme e não entendeu quem é o vilão. O filme começa com o nosso protagonista, que é o Bear. É aquele protagonista que você olha e fica, ai, que fofinho, que bonzinho. Apesar de que ele é um bananão. Ah, Isabelle, ele é um bananão? Sim, ele é um bananão. Ele, enfim, fracote, não tem atitude. O filme já começa de uma maneira bem leve, com a gatinha do Bear Morta? É. E por negligência dele, tá? O Bear, ele toma remédios controlados. E a gatinha dele acabou comendo esses remédios e faleceu, infelizmente, né? Por negligência dele. Ele fica arrasado, claro, obviamente. E ele decide fazer o quê pra lidar com o luto? Stalkear a Nick. A Nick é a mulher pelo qual o Bear é obcecado. Obcecado, né? É apaixonado. Eles têm uma amizade de anos e afins, ele gosta dela, mas como eu disse, ele é um bananão. E ele não tem coragem de falar pra ela que ele gosta dela. Lá pra cena onde o Bear vai se encontrar com os amigos em um bar. Nesse bar estão os dois amigos dele e a Nick, claro. E o Bear, como eu falei, ele é um bananão, ele não tem coragem de falar o que ele sente pela Nick, né? Porque apesar deles se conhecerem há anos, terem uma amizade de anos, ele não sabe nada sobre a Nick. Por que será que ele não sabe, né? Depois desse encontro de amigos, o Bear dá uma carona pra Nick, a Nick fala sobre a vida pessoal dela, fala sobre os sonhos dela, fala que tá com vontade de sair do trabalho pra poder se aproximar mais ainda do sonho pessoal que ela tem. E só que eu preciso dar um adendo importante que eu já ia esquecendo. Antes do Bear ir pra esse encontro de amigos, ele passou em uma loja mística pra comprar um presente pra Nick, né? Porque ele perdeu a gatinha e aí ele decidiu que ia dar um presente pra Nick. Faz sentido? Enfim. E aí ele passa nessa loja mística, ele procura um colar, eu acho que era de ametista, alguma coisa assim do tipo, pra presentear ela, já que ela havia perdido dela, né? Só que ele não encontra. E aí ele de repente vê uma prateleira muito suspeita nessa loja, né? Com um salgueiro do desejo. E aí ele pega o salgueiro, né? Ele vai lá passar no caixa. A moça do caixa, ela avisa, tipo assim, você tem certeza que você quer levar isso? Olha, assim, a gente tem recebido muitas reclamações. Se você não gostar do seu desejo, não vem reclamar comigo. Não sei muito o que te dizer, mas as pessoas vêm aqui porque elas não gostam da forma como o desejo delas se realizam. É importante prestar atenção nessa hora. Ele fica meio vulcado, mas ele segue a vida, ele leva o salgueiro, né? E nesse momento do carro, eles estão lá tendo uma conversa mega constrangedora, porque, ela tá falando da vida dela e ele meio que traz o assunto pra ele. E aí ele segue o conselho do amigo dele, o péssimo conselho do amigo dele, de chamar a Nick por um apelido que ela sofria bullying, né? Que ela odeia. Antes disso, ele fala que tinha um presente pra ela e ela fica tipo assim, ah não. Por que você comprou um presente pra mim? Mega desconfortável. Claramente a Nick já tinha entendido o que tava por vir, né, nesse momento. Depois desse momento em que ele faz essa péssima decisão de chamar ela por um apelido no qual ela odeia, que ela sofria bullying, ela fica revoltada com ele, ela sai do carro, fica muito chateada porque, ele tá totalmente estranho, pisou na bola, feio, né? E aí ela pega a vida pra ele e fala assim, Bear, você gosta de mim? E aí ele pega e fala, o quê? Adivinha? Adivinha? Ele não se declara. Ele fala que, bom, a gente é só amigo, né? Ela, ok. Nesse momento, muita gente interpretou que ela gostava dele, mas pra mim, ela só tava ela já tinha analisado a situação que tava acontecendo, provavelmente já tinha percebido os interesses dele, e só queria tirar limpo. E aí ele recusou, então tá bom. Seguiu a vida dela. Quando ela está indo em direção à casa dela, o Bear, que estava com o salgueiro da sorte, que ele não teve coragem de entregar pra ela, teve a brilhante ideia de fazer um desejo.
E qual é o desejo dele? Eu quero que a Nick me ame mais que todo mundo. E aí ele quebra. Aí ele quebra o salgueiro da sorte. E de repente, a Nick, que tava entrando dentro de casa, muda completamente. E é aí que a Nick deixa de ser a Nick e algo toma posse do corpo dela. E é aí que tudo desanda, porque ela perde o controle do corpo dela, algo que ela não deseja assume o corpo dela e de repente ela tá num romance com o Bear. Enfim, é uma construção muito louca porque assim, no primeiro momento até eu entendo que ele não tenha percebido o que tinha acontecido ali, afinal ele não era uma pessoa que acreditava muito nisso. Ele estranhou o comportamento porque de repente ela voltou, ela começou a puxar assunto, se convidou pra casa dele e foram se desenrolando cenas, eles começaram um relacionamento, mas assim, a personalidade da Nick, antes disso acontecer para depois, é muito óbvio que é uma pessoa muito diferente. E pra quem conhece ela há anos, deveria ser evidente que não era ela, né? Ou que tinha algo muito errado acontecendo. Só que ele não tava nem aí, porque a mulher que ele queria tava querendo ele. Mas tinha os momentos de tensão, que é, né? Tipo assim, era muito angustiante, porque ela tava agindo de um jeito, de repente ela entrava, ficava apavorada, assim. E, enfim, eu acho que era um momento que a Nick verdadeira lutava e retomava consciência, e ela tava sofrendo. E o Bear, ele foi notando e dá muita raiva, porque claramente ele sabe que foi ele que fez aquilo e que ela não é a Nick de verdade, mas ele não tá nem aí. Inclusive, ele verbaliza isso em um momento do filme. Eu não ligo, é o que ele diz. E após essa frase, que é a cena icônica, que tá no restaurante, onde o amigo dele liga, fala que vai dar umas mentiras pra ele, né? E aí ele vai tirar limpo com ela, tipo assim, você mentiu pra mim sobre isso? E aí ela começa a entrar em pânico, faz uma cena horrível dentro do restaurante. E ele pergunta... Eu não lembro qual é a pergunta que ele faz. Ele fala, você mentiu pra mim? E aí a entidade que tá ocupando o corpo dela assume, né? Fala, sim, eu menti. E aí ele fala, eu não ligo. E de repente acontece o corte pra uma cena que, enfim, é de dar nojo, porque claramente é uma cena de um abuso sexual, né? A gente tem a virada de chave de entender que o Bear sabe que a Nick não é mais ela, e que ela não está com ele porque ela quer estar, mas sim porque ele fez ela estar nessa situação. E a Nick, ela tá na cama, e ela tá, tipo, dormindo, mas ela tá falando ao mesmo tempo, né? É como se a Nick verdadeira estivesse tomando conta do corpo, novamente. E aí ela pega e fala, me mata. Me mata porque eu não aguento mais passar por isso. Tipo, ela tava sofrendo, ela tava com dor. Não era ela, entendeu? É que ela não era ela. Só que o Bear, ele interpreta aquilo como se o problema fosse ele. Tipo, ele pega, vira pra ela e fala, é tão ruim me amar? Porque ela pega, vira e fala, eu nunca estive com você. E aí ele pega e sai revoltado, todo ofendido. E ela fica chorando, gritando, berrando. Enfim, bem angustiante. Amizades também que são questionáveis, eu não tinha reparado até eu ver um vídeo de um moço apontando isso e faz total sentido, onde o amigo não quer ajudar ele, quer mais atrapalhar, onde a amiga, que também é amiga dela, a melhor amiga dela, que gosta do Bear, não se preocupa de fato com ela, inclusive ela se aproveita dessa situação em que ela vê que a amiga dela claramente não está bem, só para se aproximar do Bear. E quando o Bear percebe que essa amiga gosta dele, de repente ele fica fascinado também, porque o ponto do filme é que o Bear, ele não é um coitadinho, ele é um puta de um narcisista, que ele só quer a atenção, ele só quer que as pessoas queiram ele. Ele não gostava da Nick por ela ser a Nick, ele não sabia nem falar uma... O protagonista, o vilão do filme, ele não aparece de cara como o vilão, né? Ele se mascara muito, às vezes ele é muito sutil. Talvez pra gente que é mulher, como até a Natália Greco falou, né, no vídeo dela também sobre a resenha, pra gente que é mulher, às vezes isso é muito mais escancarado, né? Mas pra alguns homens, não. E eu acho muito engraçado ver
tipo assim, como alguns homens encararam o filme e as mulheres, porque os homens normalmente eles demoram a entender, e eles têm uma pena do Bear, e a gente já capita, a gente mulher capita de cara. Voltando, a gente capita de cara que ele é um cuzão, e enfim, que ele é um narcisista, e cara, é surreal. Eu realmente recomendo que vocês assistam, que vocês analisem, porque é um filme muito bem construído. E é isso. Assistam Obsessão. Tchau.